1 Reis, capítulo 16. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Versículo 33. Enquanto a descendência de Davi seguia no trono de Judá, cada rei que era constituído sobre Israel deixava como legado uma corrente de maldições. Era literalmente um rei pior do que o outro. Cada monarca que subia ao trono do Reino do Norte superava o anterior, aumentando as abominações para irritar ao Senhor. Nesta sucessão de reis perversos, surge Acabe, pior do que todos os anteriores e com um adicional maligno, Jezabel, uma esposa idólatra, adoradora de Baal. Na conspiração de Zinri, percebam que não somente Elá foi morto, mas também toda a descendência de Baasa, seus parentes e até seus amigos. Zinri, por sua vez, cometeu suicídio. Onri teve de disputar uma espécie de eleição, pois o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Foi nos dias de Acabe que uma profecia dita por Josué logrou cumprimento. Destruída a cidade de Jericó, uma maldição foi lançada sobre quem se levantasse para reconstruí-la. Josué capítulo 6, versículo 26. Então, Hiel pagou o alto preço de perder 2 de seus filhos devido à sua desobediência. Pecado gera pecado. O Senhor não enviava seus profetas simplesmente para declarar juízo, mas para que o juízo despertasse a nação da cegueira espiritual em que viviam. Sabem, amados, o pecado é como a glória inicial daqueles reis. Faz brilhar os olhos com os castelos da fama, da riqueza, da ostentação, da promiscuidade, e então oprime o pecador até que este seja destruído com eles. As falidas dinastias de Israel revelam o quanto o pecado é nocivo e o quanto as suas consequências são danosas, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Não pense que a vida é sua, que você faz dela o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Como o rei Elá, você pode estar colocando em risco não somente a sua vida, mas a vida de sua família, de seus parentes e até mesmo de seus amigos. Em linhas gerais, cada ser humano opera como uma testemunha no mundo. Podemos testemunhar de nossos conhecimentos e do que acreditamos, ainda que não seja este o nosso propósito. Se escolhemos andar com Cristo, como disse Paulo, somos carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Ser uma testemunha de Jesus inclui o dever e o privilégio de proclamar o que dele vimos e ouvimos, pois nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. O que estamos edificando, meus irmãos? Fundamentos e portas que custarão a vida dos que mais amamos? Ou uma experiência pessoal que revele o amor e o poder de Deus? E isso só pode acontecer se houver uma edificação diária da vida devocional, como declara Anderson Welten. Deus deve ser o nosso maior amigo. É com Ele que devemos falar em primeiro lugar no dia. É com Ele também que devemos falar por último. O Senhor deve ser o primeiro e o último em nosso viver. Henderson Hermes Leite Welten, Movendo o Braço do Altíssimo, Editora Luz do Mundo, página 73. A palavra de Deus
Vai ao encontro do seu coração nesta manhã. Você precisa amá-la e fazer dela sua única regra de fé e prática. Só assim saberá fazer diferença entre o bem e o mal, e pela ação direta do Espírito Santo, tomar decisões acertadas. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. Vigiemos e oremos. Bom dia, testemunhas de Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.